Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Deus os abençoe. Aliás, Deus tem muito nos abençoado nesses dias, né? Então, louvado seja o Senhor que nos permite estar aqui mais um dia. Galera aí, o Igor aí, rapaz. Aí, ó. Essa gente boa, né? Que vai ser abençoado, abençoando vidas. Louvado sejam vocês. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Deus possa nos abençoar nesta noite e fale segundo a sua vontade ao nosso coração. O pastor hoje está na nossa congregação do Roma 2, por isso nós estamos aqui com essa tarefa de estar trazendo a palavra de Deus, e a gente espera que Deus fale ao seu coração, assim como falou o meu, ao meditarmos da palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos ler um texto e eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé. Primeiro porque são palavras de Jesus, depois porque estão narradas no Evangelho, e assim a gente tem que ter toda a reverência, porque Ele é Senhor, Ele é Mestre, está com toda a autoridade sobre Ele. Quando a gente chega numa sala de juiz, a gente se coloca de pé porque Ele está entrando, e Ele não tem mais autoridade que o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nos colocamos de pé. Abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lucas, capítulo 17, verso 32, que nos diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos orar. Ó Santo Deus, cremos no Teu Espírito que está entre nós, sobre nós e em nós. Cremos, ó Deus, no poder transformador da Tua palavra. Cremos, ó Deus, na Tua palavra sobre as nossas vidas, para nos dar direção naquilo que o Senhor quer. Por isso, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor como ouvintes, para entender a Tua palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. Nós queremos saudar também as pessoas da internet que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que Deus possa estar com você na sua casa e te abençoar também nesta noite. Amém. Meus queridos irmãos, tem uma galera aí que não participa da nossa igreja. Esse mês nós temos falado sobre transparência doméstica e focado de como criar um lar à prova de decepções. E é um negócio difícil, até porque nós nos decepcionamos só com quem a gente gosta, a gente confia, a gente conhece. Eu não me decepciono com quem eu não conheço, pode fazer o que for, não tem relação comigo. Nós só nos decepcionamos com quem nós conhecemos. E isso dói muito, não é verdade? Dói bastante. E durante todo o mês, o nosso pastor Giovanni, tem incessantemente direcionado as nossas mentes e o nosso coração para apontar para Cristo. Cristo precisa reinar no nosso lar. A palavra de Deus precisa reinar no nosso lar. O amor de Deus precisa reinar no nosso lar, para que a gente convirja para termos um lar sem decepções, o que não é nada fácil. Queridos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre exatamente isso, a palavra de Deus. Como esta palavra ela é importante e indispensável na nossa vida. E como que a gente trata a palavra de Deus às vezes como uma palavra qualquer. E a gente vai ver nesta noite, vamos aprender nesta noite, que a palavra de Deus não pode ser ignorada, não pode ser desdeixada, não pode ser abandonada, não pode ser tratada como uma palavra qualquer. Porque a palavra de Deus, quando falada, se materializa. Lembram? Haja luz. Isso.
Jesus falou para o cego: vê. O cego viu, está registrado. Falou para o coxo: levanta e anda. Ele levantou e andou, porque a palavra de Deus, quando falada, ela se materializa. E o texto que nós lemos, apenas o verso 32: lembrai-vos da mulher de Ló. Bom, lembrança é uma coisa legal, né? Ela traz reações na nossa vida. Lembranças, quando nós as trazemos, as nossas próprias lembranças, elas podem nos fazer chorar, rir, ficar com muita raiva, com muito ódio, com muita alegria, com muita coragem, com muito medo. As lembranças fazem isso com a gente, quando são as nossas próprias lembranças. Mas o texto não fala das nossas próprias lembranças. Jesus não fala para você se lembrar aqui agora das suas lembranças. Ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu falei: gente, essa mulher deve ser interessante, hein? Para Jesus falar dessa mulher, lembrar dessa mulher, ela tem algo especial. Essa mulher tem algo interessante que vai nos ensinar algo importante para a gente nesta noite. Qual era o contexto que Jesus estava falando isso? Jesus estava saindo, atravessando a cidade de Galileia, Samaria, indo em direção a Jerusalém. Ele passa numa aldeia, 10 leprosos começam a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, cura minha vida, olha para mim. E Jesus se aproxima deles, os cura e manda que eles se apresentem aos sacerdotes. Depois de um tempo, diz o texto que só um volta. E nem era judeu, era samaritano. E Jesus fala: mas que isso? Só um veio agradecer e é estrangeiro? Que coisa. Bom, enfim, nesse tumulto todo entre os fariseus, provocando uma conversa com Jesus e falando a respeito da volta de Jesus Cristo, a partir do verso 20. Eles falam: Jesus, quando que vai vir o reino de Deus? E eles estão com uma visão política, porque eles querem se livrar do poder romano. E aí Jesus falou: olha, o reino de Deus não vai ser visto. E se alguém falar para você: está ali, está lá, esquece. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Não é para ser visto, mas é para ser vivido. Enfim, Jesus se direciona especificamente aos seus discípulos. Discípulo é aquele que quer ser igual ao seu mestre. Discípulo é aquele que quer viver segundo o seu mestre. Ele quer ser assim. Logo, quando diz o texto que Jesus, no versículo 22, ele se dirige aos discípulos de Jesus, que querem ser igual, seguir a Jesus. Bom, então, se eu sou um discípulo de Jesus, essa palavra vai falar para mim. Se eu quero ser igual a Jesus, se eu quero seguir a Jesus, então eu sou um discípulo. E o texto diz que ele dirigiu-se aos discípulos que querem ser igual a Jesus. E ele fala a respeito da sua volta. Essa volta que eu e você aguardamos ansiosamente, ou pelo menos deveríamos aguardar, vigiando e orando, diz a palavra de Deus, porque a gente não sabe quando que ele vai voltar, mas ele vai voltar. E falando nestas coisas, da sua volta, de como que as coisas vão acontecer, ele solta: lembrai-vos da mulher de Ló. Deixa eu fazer uma entrevista aqui. Você sabe quem era Ló? Quem sabe quem era Ló aqui? Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Ó, bacana, muito bem. Quem era a mulher de Ló? Quem sabe da mulher de Ló? Mulher de Ló virou estátua de sal. O que mais? Mulher de Ló, Cleitinho. Mulher de Ló virou estátua de sal. Não obedeceu, olhou para trás. O que mais? Era a esposa de Ló. Mas, gente, pasmem vocês, a Bíblia só fala isso, que ela era esposa de Ló, que ela foi salva, avisada da destruição, saiu da cidade de Sodoma para não ser destruída, e que olhou para trás e que virou um estado de sal. Não se fala mais nada disso.
biografia curta, que história curta e trágica. Mas Jesus, no seu tempo e no seu ministério, falando com seus discípulos, aqueles que queriam segui-lo e ser igual a ele, lembrai-vos da mulher de Ló. E por que então nós devemos nos lembrar da mulher de Ló? Eu quero levantar aqui algumas situações importantes. E a primeira coisa que me remete a esta palavra de Jesus, aos seus discípulos, e eu quero me incluir nisso porque eu creio que eu sou um discípulo de Jesus, porque eu quero segui-lo. E eu já disse aqui uma vez que eu gosto tanto de Jesus, eu acho esse cara tão bacana, tão fora de série, que se ele não fosse Deus é capaz de eu seguir ele assim mesmo. Porque Jesus era fantástico, era direto, era fogo no pavio, como diz o Baruch numa das suas músicas. Não tinha meio termo, não tinha meia palavra. Sim, sim, era sim, sim, não, não, era não, não. Então a primeira coisa que eu aprendo com esta palavra de Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló, é porque era a própria palavra de Jesus. Não foi uma citação, não foi um outro profeta, foi o próprio Senhor Jesus quem direciona aos seus discípulos e diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Meus irmãos, nós temos que entender que o amor de Jesus, que nós cantamos que é ousado, está sempre preocupado conosco, em cuidar de nós. E a palavra de Jesus Cristo, ela precisa ser impactante e direcional na minha vida. Eu não posso tratar a palavra de Deus como uma palavra qualquer, porque ela tem direção e endereço certo na minha vida e na sua vida. No caso de Ló e sua família, por causa que Ló hospedou os anjos do Senhor na sua casa, Deus resolveu então livrar aquela família do mal. E é interessante a história quando a gente começa a ler, que eles estavam, parece que enrolando para sair da cidade. O texto diz que o anjo pegou na mão deles e os tirou, porque eles não podiam fazer nada na cidade enquanto Ló não estivesse a salvo. O texto diz que ele agarrou na mão de Ló, agarrou na mão da mulher de Ló, das filhas de Ló, e os tirou de lá. E avisou: não olhes para trás, siga em frente na campina. Quando eu olho para essa palavra de Jesus aos discípulos, que dá uma alerta sobre esta vinda, que eu não sei quantos de fato aguardam ansiosamente. Isso precisa ser um aguardo ansioso, porque senão não vale a pena. Gente, eu vou viver aqui porque por viver? Não, eu tenho que crer que o Senhor Jesus vai voltar, e a qualquer hora, e a qualquer momento, e vai nos levar para o céu, para que a gente viva com Ele a vida que Ele mesmo preparou para a gente. Mas como é que eu vou lembrar de Jesus? E se você parar para pensar, hoje, a quantidade de coisas que me fazem esquecer de Deus é infinitamente maior das que me fazem lembrar de Deus. Quantas vezes você se lembra de Deus ou do Senhor Jesus durante o seu dia? Você acorda pensando o que fazer, aonde vai, o que tem que pagar, a sua meta para bater, e não é isso que a gente fica preocupado? É assim. A gente fica preocupado com um monte de coisa, e acorda e toma café, e quando vê é hora de almoçar, e quando vê é hora de voltar para o trabalho, e quando vê já acabou o expediente, está à noite, estou cansado, vou para casa, vou tomar um banho e vou descansar. É assim que é a nossa vida. E aí a gente senta para ver o zap, durante o dia a gente tem tempo para responder, postar, para a gente plugar, ver o que está acontecendo no mundo, mas as coisas que a gente precisa se atentar, a gente não se atenta, porque estas coisas têm tomado o lugar de Deus na sua vida, na minha vida. E a gente precisa se lembrar disso, porque estas coisas, a quantidade tem sido muito maior, e a gente tem que fazer esforço para termos uma vida devocional. Então, meu querido, se a gente quer ter uma vida doméstica de transparência, se nós queremos focar numa vida onde a gente não tenha decepções, a gente precisa primeiro olhar para a palavra de Deus, olhar para o que Jesus está falando.
não só para os seus discípulos do seu tempo, mas para os discípulos do nosso tempo. Ou seja, nós precisamos entender o que a palavra quer nos dizer. E por isso eu digo, na hora que você se levantar, sair de casa, lembra da mulher de Ló? Se você tiver que brigar com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, seu patrão, seu empregado, do trânsito, seja qual for a sua situação, lembra disso, que Jesus chamou a atenção dos discípulos. Lembrai-vos da mulher de Ló, uma mulher com uma biografia curta, uma mulher que a gente não sabe nem o nome dela, mas teve um papel terrível na sua família, ou pelo menos nos dias finais da sua vida. O que você tem feito com a sua vida diante da palavra de Jesus? E o que te remete quando Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló? Você só lembra da história trágica dela? Isso me remete a um olhar interno, a uma crítica interna do que eu estou fazendo da minha vida como homem, como esposo, como pai, como filho, como presbítero, como irmão, como amigo, como um profissional. O que eu estou fazendo da minha vida quando eu não lembro da palavra de Deus? Queridos, são muitas as coisas que têm permeado não só no nosso lar, são muitas as coisas que têm permeado a nossa vida para que a gente se esqueça de Deus. E sabe como é que a gente vai pecar? Quando o diabo tenta e a gente não se lembra de Deus. Sabe quando que a gente tropeça e cai? Quando a gente não se lembra da palavra de Deus. Meu amigo, a palavra de Deus nos diz que nenhuma tentação vem sobre a minha vida e sobre a sua vida que seja maior do que nós, ou que nós não possamos resistir. Então por que eu e você caímos em pecado sempre? Por que eu e você pecamos? Porque a nossa natureza, ela é ruim, ela é má, e precisamos da ação do Espírito na nossa vida. Mas, se você quer ser um servo fiel, lembre-se da mulher de Ló. Se você quer que as coisas não superem a sua vida cristã, lembre-se da mulher de Ló. Se você quer ter um lar com a total transparência, que se se convirja para ter uma vida sem decepções, lembre-se da mulher de Ló. Tem uma lição importante para que a gente não fique no meio do caminho. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que a palavra do Senhor Jesus, ela é importante e por isso não deve ser esquecida. Em segundo lugar, por que nós devemos nos lembrar da mulher de Ló como palavra de Deus? Porque palavra de Deus não pode ser ignorada. Olha o que essa mulher fez. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, verso 17. Gênesis capítulo 19, verso 17. Diz assim: havendo-os levado fora, disse-lhes: livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereça. E aí a gente vai lá no verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás, converteu-se numa estátua de sal. A gente é muito bom em dar respostas para as desculpas daquilo que a gente faz de errado e a gente acha que é certo. A gente é muito bom nisso. Nós somos bons em responder quando trocamos o dever daquilo que precisamos para fazer para com Deus por qualquer outra coisa que não se alinha com o querer de Deus na nossa vida. Isso é ignorar a palavra de Deus para justificar os nossos próprios erros. Nossos caminhos esses caminhos nos levam para longe do Senhor. E quanto mais longe do Senhor, mais fácil
é olhar para trás. Quanto mais longe da palavra de Deus, mais fácil olhar para trás. Não se iluda, meu querido amigo, não se iluda, meu irmão. Você pode enganar qualquer um. Você pode enganar seus pais, você pode enganar seus líderes, você pode enganar até a si mesmo, mas você não pode enganar a Deus. Nós temos a mania de falar aí, não, Deus é fiel, mas Ele também é justo, e principalmente a sua palavra. A palavra de Deus não volta atrás, e quando a palavra de Deus é falada, ela se materializa. Daí o nosso cuidado e a nossa preocupação para não ignorarmos aquilo que entendemos como verdade na nossa vida, mas não tem sido prática nos nossos dias, principalmente quando a gente está com a galera, principalmente quando a gente está longe daqueles que conhecem a palavra de Deus. Ser um crente, ser um cristão, voltar-se para Deus, num ambiente como esse, onde todos nós estamos aqui louvando a Deus, adorando a Deus, lendo a sua palavra, esse lugar que é separado para a adoração de Deus, é muito fácil servir a Deus, testemunhar a Jesus Cristo. Mas quero ver lá no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, quando você está sozinho. Não se iluda, eu não posso te ver, mas Deus pode. Mas na hora das investidas do diabo, nas horas que você se sente fraco e fragilizado, só Deus pode te abastecer de poder e de coragem e de determinação para não ceder às tentações e mesmo às provações que vêm sobre a sua vida. Quando você estiver diante desses desafios, lembra da palavra de Jesus? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela ignorou a palavra de Deus. Deus salvou a família por causa de Ló e não por causa dela. Aliás, aqui a ideia de Jesus não é a mulher em si, mas a atitude que ela tomou. Ela ignorou a palavra de Deus. Sai, vai andar para frente e não olha para trás. E no meio do caminho, Ló ficou viúvo. As filhas ficaram órfãs de mãe. E ela pereceu porque ignorou a palavra de Deus. Olha, você pode até achar que está demorando muito Jesus voltar. Você pode até achar que as coisas não acontecem como você acha que deveria acontecer, porque Deus tem propósitos e tempos específicos para todas as coisas. Mas não pense você que Deus está com os seus olhos e ouvidos fechados para você, para o seu clamor, para a sua vida, para as suas orações. Por isso, meu querido, quando qualquer coisa quiser lhe afastar de Deus, pecados, desculpas para não vir à igreja, desculpas para não fazer aquilo que você é bom para fazer, que nenhum presbítero, nenhum pastor, nenhum diácono consegue fazer, mas você tem habilidades importantes. Mas é melhor sentar no banco, cruzar o braço e deixar o povo se arrebentar. Meu amigo, olha para a mulher de Ló, lembra da mulher de Ló, porque Deus nos chamou e nos dotou com características específicas. E eu acredito que tudo que nós somos, tudo que nós temos, é para servir. E se a gente não entender isso, nós não vamos entender a nossa condição de servo, nem de Jesus como Senhor. Porque o mesmo Deus que provê para livrar, é o mesmo Deus que provê juízo para te corrigir e te colocar no caminho. Infelizmente, a mulher de Ló não teve esta situação, ignorou a palavra de Deus e ficou pelo caminho. Eu não sei qual é a caminhada da sua vida, os caminhos pelos quais você tem trilhado. Foque em Jesus Cristo. Eu sei que tem hora que é duro, é difícil, porque a palavra não dá margem. Mas eu quero citar aqui a frase do nosso irmão, amigo, pastor Marcos Vinícius. Se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu creio. E a gente tem que crer que o poder de Deus se fará presente na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos. E por fim, por que devemos nos lembrar da mulher de Ló
como palavras do Senhor Jesus. Para não perecermos o juízo de Deus. Quando a gente ignora, Deus é fiel, mas é justo. E quando Ele pesa a mão, eu acho que é mais doído do que a consequência do pecado. Devemos observar a palavra de Deus para não perecermos o juízo de Deus. A ordem de Deus era: não olhes para trás, nem para toda e nem pares em toda a campina, siga em frente. Gênesis 19, 27. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal, deixando viúvo Ló. Coitado, ele nem deve ter visto, né? Fico pensando, todo mundo correndo, não quer nem saber, o fogo está caindo naquelas cidades, talvez eles conseguiriam ouvir gritos, barulhos, não sei, mas a ordem era focar na frente. E eu fico imaginando aquela turma indo, Ló como o patriarca ali na frente, a turma atrás, e a mulher olha para trás e ele só ficou sabendo quando ele chegou no seu destino. Cadê minha mulher? Não tem o nome dela, né? Cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Vai procurar. Só soube, provavelmente, por causa da palavra de Deus. Queridos, quando ignoramos a palavra de Deus, corremos o risco de ser penalizados pelo juízo de Deus. Porque Deus é justo, Deus é fiel à sua própria palavra. A família de Ló foi salva da destruição de Sodoma e Gomorra por causa da atitude de Ló em abrigar os anjos. Sua mulher não precisava fazer nada para se livrar da destruição, para ser salva daquela situação. Contudo, ignorou a palavra de Deus e olhou para trás. Podemos especular aqui, quais os motivos que fizeram aquela mulher olhar para trás? Deixa eu perguntar para algumas mulheres aqui. A mulher é especialista em mulher. O que você acha, Miriam? Por que será que ela deve ter olhado para trás? Tinha muita coisa que ela gostava e tinha ficado lá. Muita coisa que ela gostava e tinha ficado do lado de lá. Deixa eu ver aqui. Curiosidade, mulher é curiosa mesmo, né? Mulher tem cuidado com as coisas. Deixa eu ver aqui mais um. Deixa eu perguntar para o homem, Luiz, por que você acha que ela olhou para trás? Especulando, estamos especulando. Mais alguém pensa alguma coisa diferente? Por que pode ter levado essa mulher que sabia que o negócio, a coisa estava pegando, gente? A coisa estava feia, a chapa esquentou, literalmente o fogo caiu naquela cidade. Por que, Neto? Você acha que aquela mulher olhou para trás? Eu não sei. Não, a Bíblia não diz. Não dá para. A gente aqui está especulando. Mas o fato é que ela não deveria olhar para trás. Eu não preciso ter motivo para pecar. Eu não preciso ter motivo para ignorar a palavra de Deus. Eu não preciso ter motivo para esquecer de Deus. Eu não preciso, porque a palavra é alta e clara aos meus ouvidos e ao seu coração. Não pequeis, porque se pecar, a gente está em situação errada para com Deus, e a gente precisa do poder, do sangue de Jesus Cristo, para nos livrar do pecado e da morte e da condenação. Então por que a gente peca? Porque a gente não se lembra da mulher de Ló, que ignorou a palavra de Deus. Não ignore a palavra de Deus diante dos seus desafios, diante da sua vida, porque o diabo está aí. Ele não vai pecar para você, mas vai te empurrar com pressão, para que você não se lembre de Deus. E é triste, e é pesado, aqueles que sofrem e perecem o juízo de Deus. No contexto de hoje, que nós estamos pregando, olhar para trás significa não olhar para Jesus como mestre, como Senhor. Que isso aí me dá o quê? Não me dá obrigação nenhuma de fazer parte de igreja nenhuma, de ser membro de nada, de fazer nada. Eu vivo a minha vida segundo o meu próprio nariz. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O Salmo 33 diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra de Deus nos está cheia de exemplos
para que juntos a gente caminhe para cumprir a vontade de Deus. Meus queridos, olhar para trás dentro do contexto hoje significa ignorar o que o Senhor Jesus nos fala. Não adulterarás, não mentirás, não peca, não mata, não engane o teu próximo, não faça as coisas que desagradam a Deus, porque nós representamos ao Senhor Jesus nos nossos dias. A Bíblia diz que o escândalo vem, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. É pesado o juízo de Deus sobre nossas vidas. Se nós representamos a Jesus, então, cuidado. Olhamos para trás quando ignoramos isso, que nós somos as pessoas pelas quais Deus elegeu para representá-los no nosso dia. E se a gente não for uma testemunha, e se a gente não pregar o Evangelho, se a gente se calar, como é que as pessoas vão ouvir? Como é que as pessoas vão se converter? Como é que as pessoas vão direcionar o seu caminho para Jesus? Se eu não for um exemplo de alguém que não ignora a palavra do Senhor Jesus. Eu sei que tem muita pregação por aí, ensinando que Deus dá tudo que você pedir. Mas não foi Jesus que disse: tudo te darei se me prestares. Jesus disse: tudo quanto pedires em meu nome, num conceito do que você precisa para viver. Pedisse ao meu Pai, Ele fará. Eu não sei se você já teve experiência de pedir alguma coisa para Deus e Ele atender imediatamente ou não. Deus cuida. Então cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você pratica, porque olhar para trás hoje é achar que o juízo de Deus é só para os outros, é só para os personagens bíblicos, não é para nós. Essa palavra que Jesus dá aos seus discípulos é por amor aos discípulos, aos seus discípulos e aos seus discípulos, aos seus discípulos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olhar para trás hoje e achar que o juízo de Deus é só para os outros, por isso eu faço o que eu quero, vou aonde vou, ando com quem ando, posto o que posto, compartilho o que compartilho, sem medir as consequências espirituais que recaem sobre minha vida e sobre aqueles com quem eu falo ou ouço. Meus queridos, eu ouvi uma frase do Neto, não sei se é a sua frase: a conversão nos tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de nós. E como é que nós santificamos? É separando tempo para Deus, é observando a sua palavra, é orando, é não deixando que as muitas coisas tomem conta da minha mente e do meu coração, é não deixando que as muitas coisas se sobrepõem sobre o dever que eu tenho para com Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Pedro escreve aos afugentados por causa do Evangelho: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo é ser separado, sair do uso comum para um uso específico. E Deus é o maior exemplo disso, porque Ele se separou para o seu povo e quer que o seu povo viva para Ele. Não dá para a gente viver aí uma meia vida, não dá para a gente viver aí em condições mistas, não dá, porque Deus quer exclusividade na minha vida e na sua vida. Portanto, meu amigo, quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: lembrai-vos da mulher de Ló, num contexto onde ele falava da sua vinda, eu quero nesta noite reforçar isso com vocês, nós, discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar. Eu não sei se vai ser hoje, amanhã, daqui a 2000 anos, porque tem 2000 anos que ele está falando que ele vai voltar. Mas ele vai voltar. Porque ele diz, assim como nos dias de Noé, o pessoal comia, bebia, casava e comprava, aquela coisa toda, até que Noé entrou na arca. Aí o tempo fechou, literalmente. A água caiu e consumiu todo mundo. Ele diz que a sua volta será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, repentinamente.
mas ele vai voltar. Ele diz que a sua volta foi assim como Sodoma e Gomorra. Enquanto Ló estava lá, a coisa estava segura. Mas quando Ló saiu, aí a chapa esquentou literalmente, né? O fogo desceu e consumiu Sodoma e Gomorra. Não ignore a palavra de Deus quando nós devemos aplicá-la em nossa vida. Se você busca ser um servo, lembre-se que Jesus é Senhor e Ele não é servo. E devemos servi-lo e segui-lo como discípulo, para que a nossa vida se convirja, para que tenhamos um casamento à prova de decepções, o que é algo muito difícil, para que a gente tenha uma vida, para que sejamos melhores pessoas, melhores pais, melhores filhos, melhores mães, melhores irmãos, melhores amigos, melhores profissionais. Queridos, se você sabe quem você representa durante toda a sua vida, lembra da mulher de Ló. O que essa mensagem te diz? E ela tem que falar alto no seu coração, principalmente naquela hora que a gente quer chutar o balde. Olha para a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E assim nós concluímos a nossa palavra nesta noite, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e que a gente aguarde o seu retorno com ansiosidade, com vontade de a gente encontrar com Ele, porque senão tudo que a gente faz aqui é mera formalidade, e nós não fazemos isso por formalidade, fazemos isso por ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, não deixe que as coisas preencham o lugar do serviço ao Senhor. Não permita que a palavra de Deus seja ignorada na sua vida. E cuidado, porque o juízo de Deus pode ser mais doído que as consequências do pecado. Que Deus te abençoe. Deus abençoe as nossas vidas. Deus abençoe o nosso dia a dia, o nosso lar. E que Ele mesmo faça de nós pessoas que reflitam a sua palavra. E quem sabe que outras pessoas queiram conhecer esse Jesus por causa da minha vida, por causa da sua vida, porque nós não ignoramos a palavra de Deus. Queridos, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo, eu digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo a tarefa eu não abro mão da presença no partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo sobre Jesus. Eu não posso te deixar. Uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é bem igual. Tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Eu ando com meu Deus na rua. E quando eu chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo, eu digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo a tarefa sempre ligar. Não abra mão. Eu não abro mão da presença do partido.
ensina a amar. Vai perdoar os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós, Deus Santo Reino, e me ensina a amar. Irmãos, nós vamos estar encerrando nosso culto nesta noite. Nós agradecemos as pessoas que estão nos visitando e o desejo do nosso coração é que Deus lhe dê uma semana abençoada e que o que você ouviu aqui hoje, cantado e pregado, seja algo que te motive a não olhar para trás, que te motive a não ignorar a palavra, que te motive a prestar atenção na direção que Deus dá para a sua vida. Que Deus possa muito abençoar você, sua vida, sua família, e assim a gente possa testemunhar Jesus por onde quer que a gente vá. Aos nossos amigos que estão nos seguindo pela internet, que Deus lhe dê também uma semana abençoadora, e que quando puder você possa estar conosco aqui, louvando o nome do Senhor Jesus.